Seja bem-vindo ao mundo do SQL Injection, onde as palavras certas podem abrir as portas erradas e revelar muito mais do que deveriam. Imagine que você está navegando na internet e encontra uma porta digital escondida. Porém, tem um detalhe. Essa porta ela não abre com uma chave comum. Ela abre apenas com palavras. Algo como aspas, abracadabra ou traço, traço, abraquicésamo. Então, basicamente, SQL Injection, de uma forma bem simples, é como você usar palavras mágicas para enganar sistemas e ter acesso a informações que deveriam estar protegidas. Então vamos aqui ao nosso banco Pindorama, um banco fictício. Inclusive se você sabe onde esse nome já foi usado, coloca aí nos comentários. Se você também não sabe, dá uma pesquisada. É uma curiosidade bem interessante e para quem gosta de história também é bem legal. Vamos então ao nosso formulário fictício, onde um cliente do banco Pindorama, ao acessar a página deste banco, ele nos solicita aqui as suas credenciais de acesso, que neste caso são o login e a senha. Então, quando o usuário desse banco ele tenta acessar a sua conta bancária, ele digita aqui os seus dados de acesso. E ao clicar... esqueci o botão aqui. Vamos fazer aqui bem rápido. Então, ao clicar aqui no botão, ele vai enviar os dados. A aplicação, então, vai se comunicar com o banco de dados e depois vai retornar informando se esse usuário ele realmente existe com essas informações que foram inseridas neste formulário, tá? Não se preocupe em entender agora como que funciona essa comunicação, esse funcionamento da aplicação web, porque nos próximos vídeos nós vamos aprender um pouco mais sobre esse funcionamento. Aqui é só para que você tenha uma introdução rápida. Então, pessoal, eu sei que isso aqui é um formulário bem simples, é um exemplo bem besta mesmo, mas é só para que você entenda visualmente como que seria a vulnerabilidade SQL Injection, tá? Então, quando o usuário desse banco ele tenta acessar e a aplicação confirma que ele realmente é um usuário desse banco, é um cliente desse banco, então ele consegue ter acesso à aplicação. Porém, quando alguém que não é usuário desse banco tenta acessar esse banco com informações que não existem, já que ele não é cliente, então ele vai lá, digita essas informações e o que é que acontece quando ele clica no botão lá de enviar as informações para poder acessar essa conta bancária que ele não tem, a aplicação então vai retornar com a negação, né, do acesso a essa aplicação, ou seja, ele não vai conseguir acessar porque ele não é o cliente. E um cracker, né, que é o hacker mal intencionado, ele não tem essas informações de acesso, porque ele está tentando invadir, tentando roubar as credenciais ou a conta de algum cliente, né? Já que ele não tem essas credenciais, ele não tem nenhuma informação, nem a senha, nem o usuário desses clientes, ele pode então verificar se existe alguma vulnerabilidade, se esse formulário, se essa aplicação web ela é vulnerável a ataque de SQL Injection, por exemplo. E como ele vai fazer esses testes, né? Lembram daquelas palavrinhas mágicas que eu disse lá no início, que o SQL, de uma forma bem simples mesmo, são basicamente palavras mágicas que você utiliza para poder enganar sistemas e poder acessar sistemas vulneráveis. Então, aqui, basicamente, ele vai fazer esses testes. Por exemplo, o atacante ele vai chegar aqui no formulário e ele vai fazer um primeiro teste. Então, uma das palavras mágicas que eu falei lá foi parênteses, nesse caso, parênteses não, desculpa, aspas simples, nesse caso aqui vai ser aspas simples, que lá eu falei aspas, ou foi aspas duplas, agora eu não lembro. E depois ele vai digitar aqui uma palavra qualquer, por exemplo, abracadabra, né? Ele vai tentar colocar aqui qualquer palavra. Embaixo ele pode colocar qualquer coisa, não importa. Normalmente, se essa aplicação ela for segura, ela não vai permitir, ela vai retornar um erro, ou não vai ter ação nenhuma, enfim. O atacante ele não vai conseguir. Mas, se essa aplicação for vulnerável a SQL Injection, ela pode sim permitir o acesso desse cara mal intencionado, desse cracker. Então, ele vai conseguir ter acesso a essa aplicação web, porque lá existe sim essa falha
de SQL Injection, tá? Isso aqui é algo muito superficial, algo muito simples, mas nos próximos vídeos nós vamos nos aprofundar nesse tema. Inclusive nós temos uma trilha inteira aí, a caminhada vai ser longa, porque eu quero que ao final dessa trilha você entenda de fato o que é o SQL Injection, saiba como explorar, mas também saiba como se defender desse tipo de vulnerabilidade. Então, agora que você já sabe o que é o SQL Injection, como ele funciona, você deve estar se perguntando, mas por que um negócio tão besta como esse ainda existe? Por que uma falha tão simples como essa, por que ela ainda existe? E é isso que nós vamos ver agora. Essa vulnerabilidade ela ainda acontece porque, infelizmente, muitos sistemas não verificam com cautela as informações que o usuário ele insere em seus sistemas. Ou seja, não há uma sanitização, não há um refinamento nesses dados. Ou seja, não há uma vistoria. Imagine quando você vai a um show e tem lá aquele monte de segurança ali na entrada, vistoriando todo mundo, verificando se alguém está entrando com algo que não deveria. Né? Então, basicamente é isso. Algumas aplicações, infelizmente, elas não fazem isso. É como se você... imagina um prédio que tem ali vários apartamentos e blocos e condomínios ali dentro e tem um porteiro. É como se você basicamente chegasse ali na portaria do prédio e dissesse: opa, seu Severino, tudo bem? Eu quero entrar porque todo mundo já está lá dentro. E o porteiro simplesmente abre a porta e diga: tudo bem, meu nobre estranho, pode entrar e emburacar à vontade. Sendo que o porteiro nunca lhe viu, você também nunca apareceu naquele prédio e você conseguiu ganhar o acesso porque não houve um filtro, não houve ali uma vistoria, né? Uma conferência para ver se você realmente tem autorização para poder entrar. E não se engane, essa falha pode parecer simples, mas ela pode trazer sérios prejuízos para as empresas invadidas e principalmente para os clientes que tiverem seus dados roubados ou disponibilizados e vazados na internet. Então nós vamos ver agora exemplos reais de casos onde essa vulnerabilidade foi explorada e casos onde essa vulnerabilidade mudaram de fato o jogo dessas empresas ou desses alvos. Em julho de 2012, o Yahoo sofreu um ataque que expôs 450 mil credenciais de usuários. A falha estava localizada no login de um subdomínio da Yahoo Voices, permitindo extrair os dados diretamente do banco de dados, expondo senhas em texto puro. Já em 2015, a empresa britânica de telecomunicações, a TalkTalk, ela sofreu um ataque de SQL Injection que resultou no comprometimento de dados pessoais de aproximadamente 157 mil clientes, incluindo informações bancárias. Em 2024, pesquisadores de segurança identificaram uma falha crítica de SQL Injection no sistema FlyClass. Escuta só, ela permitia que indivíduos não autorizados se adicionassem como membros da tripulação. Ou seja, o maledito poderia burlar pontos de verificação de segurança em aeroportos. E com certeza você já deve imaginar o quão grave seria uma situação como essa. Os impactos eles podem ser financeiros, gerando multas milionárias. No Brasil varia de entre 2 a 10% do faturamento global da empresa. Na Europa, essa multa pode chegar de 20 milhões a 2 a 4% do faturamento global da empresa. Vai depender muito da gravidade dessa vulnerabilidade, do impacto dessa vulnerabilidade. E também temos o impacto da reputação dessa empresa, porque dependendo da empresa, a reputação pode afetar muito nos ganhos dela e levar muitas vezes até à falência dessa empresa. Além também do impacto à privacidade do usuário. Você pode ter os seus dados pessoais e até dados bancários vazados e disponibilizados aí na internet, gerando um transtorno desnecessário. O SQL Injection é uma técnica poderosa e perigosa que explora falhas em sistemas web para acessar informações sensíveis. É um dos maiores desafios na segurança da informação. Então agora, pega papel e caneta e escreva aí com suas palavras o que é SQL Injection. Não é para digitar nos comentários não. Eu sei que isso dá engajamento no vídeo, mas eu quero que você escreva com papel e caneta. É para voltar lá na Idade da Pedra mesmo, porque escrevendo você fixa melhor do que digitando. Então, tá esperando o quê? 2000 anos depois.
Agora que você sabe o que é o SQL Injection e por que essa vulnerabilidade é importante, no próximo vídeo nós vamos explorar como as aplicações web interagem com um banco de dados e descobrir onde estão essas portas vulneráveis. Então por hoje é só, e lembre-se de uma coisa, a sua atitude determina a sua altitude. Até a próxima, bye bye.